Você está em busca de alguém especial? Você está se sentindo perdido, inseguro, sem saber se está com a mulher certa? Provérbios 18, versículo 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mas e se a pessoa com quem você está não for seu futuro cônjuge? É importante lembrar que casar é uma das decisões mais importantes que você tomará e não deve ser encarado de qualquer maneira, pois é crucial fazer suas escolhas com cuidado. O namoro pode ser complicado e você certamente não gostaria de se casar com uma pessoa errada. É por isso que hoje vamos falar sobre 7 tipos de mulheres com as quais você nunca deve se casar. Primeiro, a mulher imatura. Você já teve um relacionamento com alguém que simplesmente não estava pronta para as responsabilidades que vêm com o casamento? Talvez você não tenha estado com alguém que agiu como uma criança esperando ser tratada como uma dondoca e não querendo contribuir para o relacionamento. Esse tipo de pessoa pode ser incrivelmente frustrante de lidar e pode ser um sinal de uma mulher imatura. Uma mulher assim pode parecer que tem tudo na superfície, mas por baixo ela ainda está agindo como uma criança. Ela não sabe como lidar com as responsabilidades que acompanham o casamento e pode até mentir para encobrir suas deficiências. Mas a confiança é a base de qualquer relacionamento bem-sucedido e sem ela, o desastre certamente acontecerá. É importante lembrar que qualquer mentira, por menor que seja, tem como objetivo ocultar, enganar ou distorcer a verdade. Em um relacionamento forte e amoroso, a mentira não tem lugar. É uma armadilha potencial, fatal, que pode destruir até o mais estável dos relacionamentos. Se você perceber sua parceira contando pequenas mentiras inocentes, é importante resolver essa situação antes que se torne um problema maior. Um dos maiores sinais de uma mulher imatura é a sua incapacidade de receber correções sem ficar na defensiva ou derramar lágrimas. Ela pode levar cada palavra de conselho para o lado pessoal e pode precisar ser constantemente lembrada do seu papel no lar. Isso não é necessariamente porque ela não sabe o que quer fazer, mas porque ela nunca teve que fazer as coisas sozinha antes. E quando surgem os desafios da vida real, uma mulher imatura pode recorrer ao choro e à desistência em vez de lidar com a situação como uma adulta madura. Isso pode ser incrivelmente frustrante e pode até fazer com que você questione se vale ou não a pena prosseguir com o relacionamento. Portanto, se você está procurando um relacionamento saudável e gratificante, é importante estar atento a esses sinais. Lembre-se de que um casamento bem-sucedido requer 2 pessoas dispostas a trabalhar, se comunicar com eficácia e crescer juntas. 2. Mulheres que nunca estão erradas. Agora, todos nós sabemos que a Bíblia nos ensina a evitar a inveja e o egoísmo, pois isso pode levar à confusão e a todas as coisas más. Isso é especialmente importante quando se trata de relacionamentos. Às vezes pode ser difícil distinguir entre alguém que realmente se preocupa e alguém que precisa de controle contínuo ou tem inveja de você. Se você está namorando uma mulher que sempre quer estar no comando e constantemente questiona sua capacidade de confiar em você, convém reconsiderar esse relacionamento. Esse tipo de mulher é uma grande enganadora e pode tentar controlá-lo e tomar decisões por você. Ela pode sempre ficar de olho em você ou até inventar histórias de você atraindo. Todos esses são sinais de alguém que precisa estar no comando e isso não deve ser menosprezado. A mulher que está sempre certa é uma sabe-tudo e isso não é bom. Ela é arrogante, egocêntrica e muitas vezes exibe sinais de orgulho e desprezo pelas opiniões de outras pessoas. Esse tipo de mulher tende a desconsiderar as opiniões dos outros ou prefere não ouvir nada. Ela acredita que qualquer coisa que contrarie sua opinião é errada, e esse tipo de atitude pode ser tóxica em um relacionamento. Quando você tenta falar sobre algo, ela só ouve para responder, mas não ouve para entender. Ela tira conclusões antes mesmo de você começar a expor seus pontos. Então, o que você pode fazer se estiver em um relacionamento com alguém assim? Em primeiro lugar, ore e peça a orientação a Deus. Ele é a fonte suprema de sabedoria e sabe o que é melhor para você. Em segundo lugar, tente se comunicar com sua parceira e expressar como se sente.
Se ela não estiver disposta a ouvir ou fazer qualquer esforço para mudar seus hábitos, pode ser hora de sair desse relacionamento. 3. A mulher irritada e contenciosa. Provérbios 25, versículo 24 diz: é melhor morar no canto do telhado do que em uma casa compartilhada com uma mulher briguenta. Este é um aviso para todos os homens que casar com uma mulher irritada e briguenta pode levar a uma convivência miseravelmente infeliz. Como podemos identificar os sinais de uma mulher rainha do drama? Bem, um dos maiores indicadores é quando ela está sempre brigando. As rainhas do drama brigam por qualquer coisa e costumam usar ambientes públicos para envergonhar as pessoas ao seu redor. Elas não têm senso de decência e nunca darão o braço a torcer, por mais ridículas que possam parecer. Outro problema com as rainhas do drama é que elas raramente admitem que têm um problema. Isso significa que se você estiver namorando uma, estará pisando em ovos perto dela o tempo todo. Você nunca saberá o que esperar e estará constantemente em risco de provocá-la. Bem, sei que pode ser difícil identificar esses sinais no início de um relacionamento, mas é importante observar o comportamento dela em várias situações, especialmente sob pressão. Se você observar um padrão de comportamento contencioso, é hora de parar e reavaliar o relacionamento. Também é importante lembrar que, independentemente de nossos tipos de personalidade, nunca devemos atropelar os outros com comentários vis e insultos. Devemos nos esforçar para ser gentis, amorosos e respeitosos com as pessoas ao nosso redor, mesmo diante da adversidade. Portanto, se você está lidando com uma rainha do drama, lembre-se de que não precisa tolerar o tumulto e o caos constantes. É melhor morar no canto do eirado do que na casa de uma mulher briguenta. E, como sempre, busque a orientação de Deus e ore por sabedoria em seus relacionamentos. 4. A mulher materialista. Você já esteve com alguém que parece se importar apenas com coisas materiais? Claro, é perfeitamente normal desfrutar das coisas boas da vida, mas se sua parceira só está com você por causa dos presentes que você dá a ela, você deve reavaliar para onde o relacionamento está indo. Os relacionamentos devem ser construídos em mais do que apenas posses materiais. Devem ser construídos na palavra de Deus. Se sua parceira fala constantemente sobre ganhar presentes, ir a encontros caros e não parece se importar com suas necessidades emocionais, talvez seja a hora de sair desse relacionamento. É importante lembrar que o dinheiro não pode comprar felicidade ou amor verdadeiro. O tipo de mulher que só se importa com coisas materialistas é o tipo de pessoa que prefere gastar seu dinheiro em roupas e sapatos do que usá-lo para sustentar sua família. Ela é o tipo de pessoa que faria um empréstimo só para fazer os outros acreditarem que ela é bem-sucedida. Seu ego e orgulho são mais importantes do que qualquer outra coisa, inclusive investir em sua casa e família. Claro, ela pode parecer bem-sucedida e elegante por fora, mas dentro de casa ela é um fracasso total. Ela é um sucesso público, mas um fracasso privado. Esse tipo de mulher nunca ajudaria ou contribuiria com a casa, porque tudo o que importa é sua aparência e como os outros a veem. Um dos maiores problemas de uma mulher assim é que ela não é o tipo de pessoa que ficaria com você se você perdesse o emprego ou enfrentasse dificuldades financeiras. Ela não é o tipo de pessoa que ficaria ao seu lado nos bons e maus momentos. Como cristãos, é importante lembrar que o verdadeiro amor e a felicidade vêm de dentro. Não se trata de bens materiais ou coisas superficiais da vida. Trata-se de encontrar alguém que te ame pelo que você é, não pelo que você pode dar. Então, se você está em um relacionamento com alguém que só se preocupa com coisas materiais, pare e avalie para onde o relacionamento está indo. Lembre-se, há mais na vida do que apenas dinheiro e posses. 5. A mulher sedutora. Antes de mergulharmos nisso, quero lembrá-lo do poder do pecado sexual. Pode ser um hábito difícil de quebrar e uma vez que você é pego em seus padrões destrutivos, pode ser difícil escapar. Mas aqui está a questão. Seus erros e pecados do passado não precisam definir seu presente ou seu futuro. Deus é um Deus de renovação e liberdade e Ele quer libertá-lo das correntes do pecado sexual. Então, como podemos evitar cair nessas armadilhas?
Tudo começa mantendo nossos relacionamentos de acordo com os padrões de Deus. O mundo pode nos dizer que fazer sexo antes do casamento não é tão mal, mas na verdade é. Precisamos evitar acreditar nas mentiras do inimigo e, em vez disso, ouvir a voz de Deus, que sempre quer o melhor para nós. E quando se trata de escolher uma parceira, precisamos olhar além das aparências externas e focar no alinhamento dos sinais internos, externos e eternos. Não caia nas manipulações da mulher sedutora. Em vez disso, procure uma pessoa que compartilhe seus valores, se comunique aberta e honestamente e esteja comprometida com o crescimento pessoal. Lembre-se, amigos, é possível se libertar das correntes do pecado sexual e escolher uma parceira que esteja de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, assumamos hoje o compromisso de nos manter em seus padrões e buscar relacionamentos que o honrem. 6. A mulher negativa. A mulher negativa é aquela que espalha medo e negatividade por onde passa. Ela está sempre reclamando de tudo e tem uma visão negativa da vida. Mesmo quando as coisas estão indo bem, ela não consegue ver o lado positivo das coisas, nem de ninguém. O corpo está sempre meio vazio e ela sempre vê problemas onde não existem. Esse tipo de atitude pode ser desgastante e cansativo de se ter por perto, e não é algo que você deseja em uma parceira. A mulher negativa não é apenas pessimista em relação à vida, mas também tende a ser negativa nos relacionamentos. Sua atitude negativa pode afetar as maneiras como ela trata o parceiro e pode criar um ambiente tóxico e amargo. Estar com alguém que reclama constantemente e vê o pior em tudo pode prejudicar sua saúde mental e bem-estar. É importante lembrar que encontrar uma parceira de vida não é apenas encontrar alguém fisicamente atraente ou financeiramente estável. Trata-se também de encontrar alguém que compartilhe seus valores e tenha uma visão positiva da vida. Ao procurar uma mulher de Deus, é importante prestar atenção em suas atitudes e como ela enxerga o mundo. Ela se concentra nos aspectos negativos ou positivos da vida. Ela está sempre reclamando ou está tentando encontrar soluções para os problemas. Estas são questões importantes a considerar ao escolher com quem você passará o resto de sua vida. Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais nos preocupamos profundamente, sejam familiares, amigos ou colegas. Mas às vezes essas mesmas pessoas podem prejudicar nosso progresso na vida. Elas podem nos impedir de atingir nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. É difícil abandoná-las porque temos medo de ficarmos sozinhos, de perder o amor ou mesmo o apoio financeiro e nos sentimos culpados por deixá-las. No entanto, a verdade é que relacionamentos tóxicos podem nos manter presos a padrões negativos e nos impedem de experimentar a vida abundante que Deus planejou para nós. Esses relacionamentos podem nos esgotar emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles podem atrapalhar nosso crescimento espiritual e impedir que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então, hoje, quero compartilhar com você 4 sinais de que Deus pode estar lhe dizendo para bloquear alguém de sua vida. Esses sinais o ajudarão a identificar se um relacionamento é tóxico e se é hora de deixá-lo para trás. Vamos orar por orientação e discernimento enquanto exploramos esse tópico juntos. Sinal número 1. Eles são uma má influência para você. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos ajudarão a crescer em nossa fé, em vez de pessoas que nos desviarão do caminho. Quando alguém em nossa vida é uma má influência, pode nos levar a ter comportamentos ou atividades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso pode assumir muitas formas, como encorajar-nos a consumir substâncias nocivas, envolver-nos em relacionamentos prejudiciais ou nos levar a um caminho de pecado e destruição. À medida que continuamos a passar mais tempo com essas pessoas, podemos nos sentir distantes de Deus e lutando para manter um relacionamento próximo com Ele. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau.
Este versículo nos lembra que nos tornamos como aqueles com quem passamos o tempo. Se nos cercarmos de pessoas sábias e piedosas, cresceremos em sabedoria e piedade. Mas se passarmos o tempo com aqueles que são tolos e insensatos, sofreremos danos e poderemos nos afastar da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, devemos estar atentos às pessoas que permitimos em nossa vida. Devemos escolher com sabedoria e cercar-nos de pessoas que nos inspiram a nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se alguém é uma má influência, pode ser hora de abandonar esse relacionamento e buscar conexões positivas e saudáveis. Lembre-se de que Deus deseja o melhor para você e o guiará quando você precisar tomar essas decisões difíceis. Oremos pedindo coragem para abandonar relacionamentos nocivos e confiar no plano de Deus. Sinal número 2. Eles trazem à tona o que há de pior em você. Você já notou que quando está perto de certas pessoas começa a ter comportamentos que não são típicos de você? Talvez você esteja ficando irritado, zangado ou até envolvido em fofocas ou outros comportamentos negativos. Nesse caso, isso é um sinal de que a pessoa com quem você está passando o tempo está despertando o que há de pior em você. Esses tipos de relacionamentos podem ser especialmente prejudiciais para o nosso crescimento espiritual, porque nos levam a agir de maneiras que não estão de acordo com o caráter de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser pacientes, gentis e compassivos, mas quando estamos perto de pessoas tóxicas, pode ser um desafio viver esses valores. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo nos lembra que as pessoas com as quais nos cercamos podem influenciar nosso caráter e comportamento. Quando passamos tempo com pessoas que despertam o que há de pior em nós, estamos colocando em risco nosso crescimento espiritual. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio comportamento, mas também precisamos estar atentos ao impacto que os outros têm sobre nós. Se você descobrir que alguém em sua vida está trazendo o pior de você, pode ser hora de reavaliar esse relacionamento e considerar deixá-lo para trás. Lembre-se de que Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos, e às vezes isso significa tomar decisões difíceis sobre as pessoas que permitimos estarem em nossas vidas. Sinta-se à vontade para buscar orientação e apoio de amigos de confiança, familiares ou conselheiros espirituais ao navegar por essas escolhas difíceis. Confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele o guiará enquanto você procura cercar-se de pessoas que o inspirarão a se tornar a pessoa que Ele o chamou para ser. Sinal número 3. Eles causam conflito e sofrimento. Relacionamentos cheios de conflitos podem ser exaustivos e desgastantes. Eles podem afetar nosso bem-estar emocional e mental, deixando-nos estressados, ansiosos e sobrecarregados. Não apenas isso, mas também pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Quando estamos constantemente brigando com alguém, é difícil manter uma atitude positiva e amorosa. Podemos nos tornar amargos, ressentidos e até mesmo vingativos. Essas emoções negativas podem nos afastar de Deus e nos impedir de viver uma vida que agrada a Ele. Se você se encontra em um relacionamento que está causando conflito e sofrimento, pode ser hora de reavaliar essa conexão. Embora seja importante lidar com desentendimentos às vezes, é igualmente importante reconhecer quando um relacionamento não é mais saudável ou benéfico para nenhuma das partes. Em Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Deus quer que vivamos em paz e unidade com os outros, não em constante desavenças. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a viver em harmonia uns com os outros. Se um relacionamento está causando contendas e sofrimentos, pode ser a hora de deixar essa conexão e buscar relacionamentos que promovam paz, união e amor. É importante lembrar que não é fácil abrir mão de relacionamentos tóxicos. Podemos nos sentir culpados ou envergonhados, ou podemos nos preocupar em ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas devemos confiar no plano de Deus e ter fé que Ele nos guiará ao tomarmos decisões difíceis.
Sinal número 4. Eles impedem seu crescimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. No entanto, se houver pessoas em nossa vida que estejam impedindo o nosso crescimento espiritual, pode ser difícil avançar em nossa jornada da fé. Em 1 Coríntios 5:11 diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Este versículo nos lembra que é importante estarmos atentos às pessoas com quem nos associamos, especialmente quando se trata de questões da fé. Se nos cercamos de pessoas que não apoiam nossa fé, ou que se envolvem em comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus, pode ser um desafio permanecer no caminho certo em nossa jornada espiritual. Podemos nos ver sendo afastados de Deus em vez de nos aproximarmos dele. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio crescimento espiritual, e isso inclui estarmos atentos aos relacionamentos que temos. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem em nossa fé, nos desafiem a crescer e nos apoiem em nossa jornada. Se você achar que uma determinada pessoa em sua vida está atrapalhando o seu crescimento espiritual, talvez seja a hora de reavaliar esse relacionamento. Oremos para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para identificar os relacionamentos que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos guie em direção a relacionamentos que nos apoiem e encorajem a nossa fé e que nos dê forças para abrirmos mão daqueles que nos afastam dele. Deus é o autor e controlador do tempo. Ele conhece o começo e o fim. Você e eu podemos ser levados pela emoção de conhecer alguém e pela impressão que podemos ter dessa pessoa. Mas Deus vê seus corações e intenções e o resultado de um relacionamento íntimo com elas. Quando Deus quer protegê-lo de um relacionamento ruim, Ele fará com que algumas coisas aconteçam para que vocês não se aproximem um do outro ou que tornará o relacionamento estagnado. Uma vez que você perceba essas coisas acontecendo, pode significar que Deus está tentando protegê-lo de um problema ainda maior no futuro. Como uma pessoa solteira, você deve planejar o seu futuro para garantir que estará em um relacionamento sob a orientação de Deus, e não simplesmente porque deseja estar em um relacionamento. Aqui estão alguns dos sinais que Deus pode estar lhe dando para protegê-lo de um relacionamento ruim com alguém. O primeiro sinal é o silêncio em relação à sua aprovação para permanecer com essa pessoa. Uma marca comum entre os cristãos é que quando conhecemos alguém e queremos entrar em um relacionamento sério com essa pessoa, ou quando queremos levar um relacionamento existente com alguém para o próximo nível, levamos isso a Deus em oração pedindo orientação e aprovação. Esta é uma característica muito importante de um cristão que se rendeu a Deus. Cristãos esperam escapar dos erros, pois dependem da sabedoria de Deus. Quando Deus fala para ir em frente, Ele sabe que o futuro será bom. De outra forma, devem ser cortados, sabendo que Deus sabe o que é melhor. Agora, quando ora e pergunta a Deus sobre alguém com relação ao relacionamento conjugal com essa pessoa, você pode receber um não como resposta, podendo perder lentamente o interesse nela. Isso geralmente é um sinal de que Deus está protegendo você de uma experiência ruim no futuro. Concordo que isso pode ser frustrante, pois por um tempo você e essa pessoa podem ter uma emoção, mas por causa do silêncio ou a inatividade, o espaço entre vocês aumenta até que o relacionamento não dê certo. Talvez por um motivo ou outro essa pessoa tenha se mudado para longe e vocês não possam se ver como antes. Logo vocês não terão mais uma conexão. Ou talvez ela simplesmente pare de procurar você como costumava fazer e agora você não tem certeza se ela quer ter um relacionamento ou não. Às vezes você pode até ficar sabendo que ela começou um novo relacionamento com outra pessoa. Não entre em pânico. Embora isso possa fazer você sentir que perdeu uma chance por causa de sua inatividade,
Deus usará essa inatividade para salvar vocês dois, e é por isso que vocês se separam. Você tem que confiar em Deus, pois Ele vê o que você não pode ver, como Hebreus capítulo 4, versículo 13 explica. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em segundo lugar, outro sinal de que Deus está te protegendo de um relacionamento ruim é que você notará que está tendo dificuldades, apesar de seus melhores esforços, de conhecer uma pessoa e levar o relacionamento adiante. Enquanto se esforça ao máximo para tentar conhecer alguém e ser o mais proativo possível para que o relacionamento dê certo, é muito importante que você não esqueça de buscar a sabedoria de Deus e de esperar quando Ele lhe disser para esperar. Uma das maneiras pelas quais Deus pode falar sobre seu relacionamento com alguém pode ser por meio das coisas que acontecem quando você faz um movimento em direção a essa pessoa. Por exemplo, é necessário fazer todo o possível para conhecer alguém por quem você se sente atraído. Interaja com essa pessoa o máximo possível. Não espere que ela faça um movimento, pois essa pode não ser a melhor maneira de contribuir para o desenvolvimento de um relacionamento de sucesso. Seria como abrir mão de sua própria responsabilidade. No entanto, observe que ser proativo não é garantia que o relacionamento dará certo. Muitas vezes, não. É por isso que a maioria das pessoas evita ser proativa, mesmo quando sabe que Deus pode estar guiando seus passos. Quando você sente que o relacionamento é certo, mas todos os seus esforços continuam fracassando, ou quando sente que parece haver uma parede invisível separando vocês dois, é preciso considerar que isso pode ser um sinal de que Deus está mantendo vocês separados para protegê-los. Eu sei que mesmo quando um relacionamento é certo, isso não significa que o inimigo não trará desafios. No entanto, os desafios não vão separar vocês dois, pois Deus os uniria em si mesmo. Mas o tipo de luta que estou falando é aquela em que você simplesmente parece perder aquilo que sentiu inicialmente, ou simplesmente tem dificuldades para tê-la ao seu redor, ou talvez, apesar de todos os seus esforços, nada esteja dando certo. Quando isso acontece, Deus está te protegendo de um perigo maior lá na frente. Portanto, embora seja sensato tentar se conectar com alguém com quem você está interessado, também é sensato aceitar que quando simplesmente não está acontecendo, você deve deixar isso de lado, pois Deus está lhe dando um não. Outro sinal é que você sente que o futuro dessa pessoa não se alinha com o chamado de Deus para você. Veja, um relacionamento ruim não é apenas lidar com toxicidade, abuso ou traição. Mesmo um relacionamento entre duas pessoas de Deus pode ser um relacionamento ruim se elas não compartilharem um lugar no plano de Deus um para o outro. Por exemplo, não basta entrar em um relacionamento amoroso simplesmente porque essa pessoa é um crente como você, frequenta a mesma igreja ou compartilha as paixões espirituais semelhantes às suas. Outras coisas, como traços de personalidade, podem ter um efeito sério sobre vocês dois, criando assim um relacionamento ruim. Talvez uma pessoa seja sociável e goste mais de interagir, mas a outra é introvertida e acha extremamente difícil estar perto de pessoas. À medida que se conhecem, elas percebem que seus traços de personalidade são conflitantes e tornariam seu futuro junto bastante difícil. Talvez você sinta que tem um chamado para viver de uma determinada maneira em um local especial, talvez fazendo missões em outro país. Se essa pessoa não se vê na mesma fé, ou você sente que, com base nas informações que está recebendo, a vocação dela pode ser completamente diferente, vocês dois podem não ser uma boa combinação. As possibilidades são infinitas e os cenários vão variar. Mas a questão é que quando não há um alinhamento de propósitos, principalmente com seus chamados individuais para o futuro, é sinal de que seu relacionamento será ruim para os dois. É uma incompatibilidade e Deus quer protegê-lo disso. É desejo dele que você cumpra seu destino e se torne tudo o que ele ordenou para você. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele usa mais sinais com os quais você pode se relacionar para comunicar a vontade de Deus para você.
O desafio para muitas pessoas é que elas querem que Deus dê um ótimo sinal a elas sem que tenham que ouvir a voz, não estando dispostos a seguir o que Ele está dizendo. É extremamente importante decidir que não importa o que aconteça, você vai se render ao que Deus está dizendo. Como eu disse antes, se Deus diz que você deve esperar, então você deve saber que é esse o melhor curso de ação. Espere até que Ele diga o contrário. Às vezes, uma pessoa pode parecer perfeita, mas você simplesmente não consegue entender por que perdeu a paz com ela. Bem, a resposta é simples. Quando estiver na vontade de Deus, você se sentirá em casa. Pode haver tempestades e desafios ao redor, mas você saberá no fundo do seu coração que está no lugar certo. No entanto, um ambiente sereno não é a garantia de um grande futuro. Você pode achar que conhece alguém hoje, mas amanhã tudo pode mudar. Uma pessoa pode te mostrar o que ela quer que você veja por um tempo, mas um dia, quando tiver certeza de que tem você em suas mãos, ela mostrará seu verdadeiro caráter. Enquanto uma pessoa boa pode continuar sendo boa e uma pessoa má pode permanecer má, ninguém pode ser a imagem perfeita em sua mente. Não se decepcione esperando que a vontade de Deus seja a pessoa perfeita com quem você sempre se iludiu. Portanto, o ideal é se humilhar diante do Senhor e confiar em suas decisões a respeito de sua jornada sentimental. Deus nunca se atrasa e nunca falha. Quem quer que Ele lhe dê não será perfeito como pessoa, mas será perfeito para você, alinhando-se com tudo que Deus está trabalhando em sua própria vida. Portanto, o que você deve fazer com relação a esses sinais? Tome nota deles e volte a Deus em oração enquanto espera a coisa certa a fazer. Não tente forçar o relacionamento que você deseja. Em vez disso, espere no Senhor e deixe que a vontade de Deus seja feita. Você já pensou em namorar alguém que não compartilha de sua fé? Você está atualmente namorando uma pessoa que não tem a mesma fé que você? Bom, Deus tem uma mensagem poderosa para a sua vida hoje. Agora, alguns podem estar pensando, qual é o problema? É apenas um namoro, mas vai muito além disso. Namorar um incrédulo pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Quando você está constantemente cercado por alguém que não compartilha dos seus valores divinos, isso pode começar a influenciar o seu comportamento, sua fala e até mesmo desviá-lo da sua fé. E se sua vida é toda sobre servir a Deus, aí é que você não será capaz de expressar totalmente e compartilhar essa bela parte da sua vida com seu parceiro, pois simplesmente não haverá conexão. Vamos aprender com os erros de outras pessoas que trilharam esse caminho antes de nós. Veja Sansão e Salomão, por exemplo. Ambos caíram na armadilha de estarem em julgo desigual com os incrédulos, e isso não acabou bem para eles. Então, por que pensaríamos que seria diferente para nós? Não faz sentido namorar alguém se você não planeja se casar com essa pessoa. E acredite, já ouvi inúmeras histórias comoventes de cristãos que se casaram com incrédulos. É um caminho cheio de dificuldades e lutas, meus amigos. Não é um caminho que eu recomendaria. Já posso ouvir algumas pessoas dizendo, mas e se eu conseguir mudar ele ou ela? E se eu conseguir trazer ele ou ela para Jesus? Bom, isso raramente acontece e na maioria das vezes só piora as coisas. Deus quer que você esteja com alguém que aceita Jesus. Alguém que pode trilhar esta bela jornada de fé com você de mãos dadas. Ele se preocupa profundamente com o seu coração e não quer que você se una a alguém que não aceita plenamente o amor de Deus. De fato, o livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 16, lança uma luz sobre esse assunto. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher.
Esses versículos nos lembram que Deus nos chamou para a paz e deseja harmonia em nossos relacionamentos. Ele entende os desafios que surgem quando se está em julgo desigual e quer nos poupar de sofrimentos desnecessários. Então, vamos confiar em sua sabedoria e orientação divina. Um marido ou uma esposa descrente simplesmente não pode cumprir o propósito de Deus no casamento. Portanto, não se atreva a cair na armadilha de namorar alguém só porque essa pessoa aparece na igreja aos domingos. Veja, muitos que afirmam ser cristãos estão longe de viver uma vida verdadeiramente centrada em Cristo. Não devemos desobedecer aos mandamentos de Deus. Em vez disso, esperemos pacientemente no Senhor, pois seu tempo é perfeito. Devemos permanecer firmes na base sólida da palavra de Deus, mesmo que isso signifique ficar sozinhos, assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Nossa fé e convicção não devem vacilar, mesmo diante da oposição. Agora, deixe-me revelar a armadilha do diabo. Esse esquema conivente existe há séculos e ainda é tão eficaz como sempre. O plano de jogo de Satanás é desviar o povo de Deus, atraindo-os para que se casem com incrédulos. Quantas histórias testemunhei onde almas vibrantes foram conduzidas por um caminho de ruína espiritual ao se arrumarem com aqueles que não compartilham sua fé. Muitas vezes são as mulheres cristãs que caem nessa armadilha, embora às vezes os papéis sejam invertidos. E quando você perguntar a essas pessoas por que estão tomando uma decisão tão arriscada, ouvirá todo tipo de justificativa. Elas dirão coisas como: o amor vence tudo, e é isso que realmente importa. Ou, não se preocupe, ele prometeu ir à igreja comigo e às crianças. Não podemos deixar que as emoções obscureçam nosso julgamento. Não podemos ser influenciados por desejos ou falsas promessas. O plano de Deus para nossas vidas é precioso demais para ser comprometido por tais desculpas esfarrapadas. Claro, podemos pensar que podemos levar um incrédulo a Cristo, mas é uma aposta arriscada colocar nosso destino eterno na esperança de que eles possam mudar. Vamos buscar sabedoria em nossas decisões. Lembre-se, as apostas são altas, mas a recompensa também. Permaneça fiel à sua parte. Permaneça firme no fundamento da palavra de Deus e observe como os planos dele se desenrolam em sua vida. Esta é a sua hora de brilhar, de fazer escolhas que trarão glória ao seu nome. Eu sei que alguns podem estar pensando, mas eu ouvi histórias de crentes que se casaram com incrédulos e as coisas acabaram bem. O incrédulo acabou encontrando Jesus e agora eles têm uma linda família cristã. Deus, em sua infinita graça, pode trazer o bem até mesmo de nossas escolhas pecaminosas quando caímos em si e nos arrependemos. Mas isso nunca deve se tornar uma desculpa para descer o traiçoeiro caminho do pecado, esperando que a graça de Deus cubra nossos rastros. Não devemos usar a misericórdia de Deus como licença para pecar, pois esse não é o caminho da justiça. No livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, encontramos um argumento convincente contra entrar em uma parceria com incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós, como cristãos, fomos revestidos da justiça de Cristo. É um dom que nos liberta da escravidão do pecado. Por outro lado, os incrédulos ainda são escravos do pecado, presos na escuridão e cegos para a verdade. É como tentar seguir um guia cego que nos descaminha. Precisamos ser criteriosos em nossos relacionamentos e não abrir mão de nossos valores e convicções. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, nos tornamos novas criaturas. O velho passou e o novo chegou, mas o incrédulo não tem essa nova natureza. Precisamos nos cercar de pessoas que compartilham nossa fé, que irão nos encorajar e elevar em nossa caminhada com Deus. Como cristãos, nossos corpos são templos do Espírito Santo. Somos chamados a nos oferecer como sacrifícios vivos dedicados aos propósitos de Deus. Os incrédulos, entretanto, são consumidos por desejos e buscas mundanas. Seu foco está nas gratificações temporárias e nas posses materiais. Essas diferenças gritantes não podem coexistir harmoniosamente.
Portanto, casar-se com um descrente não é apenas uma questão de preferência ou compatibilidade pessoal. É uma ofensa grave contra o Deus que nos escolheu como seu povo, que habita em nós. Trata-se de honrar nosso relacionamento com o Todo-Poderoso e ser fiel à nossa identidade como filhos e filhas do Senhor. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você passou por uma transformação profunda. Você não é mais seu, você foi comprado com o precioso sangue de Cristo. E com isso vem um lindo chamado para alinhar as suas escolhas com a vontade do Senhor. E quando se trata da sagrada instituição do casamento, o Senhor não deixa margem para dúvidas. Seu desejo, sua vontade inabalável, é que você se una em sagrado matrimônio com alguém da mesma fé, e não com um incrédulo. Alguns de vocês devem ter ouvido falar da ideia de namoro missionário, onde crentes namoram incrédulos na esperança de levá-los a Cristo. Essa não é uma prática tolerada ou recomendada por Deus. Os princípios de Deus nesta área são claras. Eu já vi isso várias vezes. Namoro missionário raramente, ou nunca funciona como planejado. Muitas vezes leva a segundas intenções no coração do incrédulo, questionando a genuinidade de qualquer profissão de fé. E para o crente pode se tornar uma forma de justificar a continuidade do relacionamento, realizando seus desejos ao invés de honrar a vontade de Deus. Temos que lembrar que a palavra de Deus permanece como a verdade suprema, o padrão imutável pelo qual todas as outras filosofias são medidas. Satanás, o mestre do engano, adora criar ideologias que parecem quase verdadeiras, mas nada mais são do que versões distorcidas da realidade. Ele fez isso no Jardim do Éden, tecendo uma teia de mentiras que enganou Eva. Ao dar ouvidos às suas palavras astutas, ela caiu em tentação e as consequências foram terríveis para toda a humanidade. Deus está agora falando algo profundo para nós hoje. Está soando o alarme sobre a seriedade de estar em um relacionamento com um incrédulo. Não é uma questão a ser tomada de ânimo leve. Busquemos sabedoria e discernimento enquanto navegamos nas águas do amor e dos relacionamentos, sempre lembrando que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos.